Se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, se inscreva no canal e não esquece de apertar o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, então você será notificado, ok? Então vá lá no canal, acesse o canal e clica no sininho. O segundo aviso, nós abrimos uma mentoria somente para algumas pessoas, líderes principalmente, líderes que já lideram, apóstolos, pastores, enfim, que já têm uma liderança, é o Núcleo MCA. O que é o Núcleo MCA? Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica. Então você que é independente, que não tem uma cobertura, que não tem uma paternidade espiritual, então você vai nos procurar através do WhatsApp, que está aí na descrição da live. Eu vou mandar para você um release, que é uma prévia sobre o nosso projeto de mentoreamento. Então você vai poder participar conosco. Lembrando que o Núcleo MCA, ele é totalmente à parte, a gente não publica, ele não é público, é uma coisa privada, então é necessário que você nos contate através do WhatsApp que está aí, para que você possa então participar conosco desse sistema de mentoria do Núcleo MCA, ok? Esse é o nosso segundo aviso. O terceiro aviso é sobre a nossa igreja. Você que mora no Rio de Janeiro e adjacência, aqui da capital do Rio de Janeiro, se você está desigrejado, eu estou fazendo isso porque Deus está me incomodando sobre esse tempo. Se você está sem igreja, sem congregar, não fique em casa, não fique sem congregar. Vá a uma igreja, faça uma visita a alguém. Se preferir, faça uma visita a nós. Com certeza você vai ser muito bem-vindo, você e toda a sua família serão bem-vindos aqui conosco. Na rua Manuel Vieira, número 15, Tanque Jacarepaguá, tá? Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então você é muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Venha fazer uma visita pra gente. Não fica sem igreja e nem sem congregar. É muito importante isso. Muito bem, vamos então para a nossa palavra dessa tarde, para a nossa mentoria dessa tarde. Como todos sabem, quem nos acompanha, sabe que a nossa proposta é de mentoreamento. O que é mentoria? Eu sempre digo que é a orientação, conselho, palavras diretas para você. Nós trazemos uma palavra com aplicação pessoal para os nossos dias atuais. Nós trazemos uma palavra de orientação, de conselho para as pessoas que precisam, para líderes, enfim, para todo o povo de Deus. E a nossa mentoria, ela sempre é embasada na palavra de Deus. Mentoria Ninho das Águias é um projeto para mentorear pessoas que querem crescer espiritualmente, ministerialmente. Então vamos para a palavra dessa tarde. O nosso tema de hoje, da nossa mentoria Ninho das Águias, é: Deus deu a você a resposta para o problema de alguém. Então você tem a resposta de Deus para o problema de alguém. Pessoas têm problemas e pessoas têm solução. Então nós temos um grupo de gente que tem problemas, está com problema agora, e tem um grupo que tem resposta, que tem solução, tá? Não sei se você hoje está no grupo daqueles que têm um problema, talvez até esteja, porque praticamente todo mundo tem um problema. Hoje eu tenho um problema, mas eu sei administrar o meu problema e está na mão do meu Deus também, as coisas estão acontecendo. Eu não me deixo levar por eles, mas tem gente que tem problemas muito maiores do que os meus e do que os seus, provavelmente. Mas se você hoje tem um problema, Deus pode estar me levantando nessa tarde como resposta para o seu problema, viu? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa: todo problema tem uma resposta. Amém? Então vamos que vamos. Eu quero ler aqui um texto da Bíblia com você. E lembrando que você ainda pode compartilhar esse link, mandar para outras pessoas, para os seus amigos, para as pessoas que você ama. Você pode mandar esse link, você pode marcar a pessoa, você pode copiar o link e ir lá nos seus grupos do WhatsApp, colocar nos grupos do WhatsApp, colocar
nos grupos aí do Facebook, talvez você tenha grupos, tem muita gente que participa de grupos do Facebook, eu sempre sou convidado para participar de vários grupos do Facebook, embora eu não uso muito os grupos do Facebook, mas porque eu raramente participo de um. Mas você talvez esteja num grupo, então vá lá, compartilha o link, que vale muito a pena, com certeza, esta palavra de hoje. Vamos para a leitura então da nossa palavra. Está em 1 Reis, capítulo 14, vamos ler do verso 1 até ao 3. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão para sua esposa: dispõe-te agora, disfarça-te, para que você não seja conhecida, para que ninguém saiba que você é mulher de Jeroboão, e vai até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre Israel. Verso 3. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino. Muito bem, nós já oramos, já te dei aqui alguns avisos, já li a palavra, então quero tirar daqui as lições de mentoreamento, de mentoria para nós, nessa tarde, para você que está aqui comigo, para você que vai assistir posteriormente. Essa palavra é muito tremenda. Então, como diz o tema aqui, como está aí na descrição da live, Deus deu a você a resposta para o problema de alguém. Mas deixa eu te contar primeiramente o pano de fundo da história de Jeroboão, a história que nós estamos narrando aqui, que é a base da nossa mentoria de hoje. O que aconteceu com Jeroboão? Quem foi Jeroboão? Jeroboão foi rei de Israel. O que aconteceu? O filho de Salomão, o rei chamado Roboão, não vamos confundir Roboão com Jeroboão. Roboão era filho de Salomão e ele se tornou o rei de Israel, herdeiro do trono de Davi. Mas a Bíblia diz que Roboão se tornou um rei mau, fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Na hora que ele precisava consultar, formar um conselho de orientação, ele exclui, ele tira, ele elimina todos os anciãos que faziam parte do conselho do rei Salomão, e ele elimina, ele tira, exonera todos os anciãos, conselheiros de Salomão, e cria o seu próprio sistema, o seu próprio modelo, que foi que a Bíblia diz que eram jovens iguais a ele, com a mesma visão, as mesmas ideias, e todos contemporâneos do Roboão. Então, por conta disso, e ele comete muitos erros, e Deus então diz para ele: olha, eu vou tirar você do governo, eu vou tirar o reinado de você, porque você fez o que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas, por causa da minha aliança que eu tenho com Davi e com seu pai Salomão, então eu vou deixar 2 tribos com vocês. Vocês vão ficar apenas com a tribo de Judá e vai liderar a tribo de Levi. Então as 2 tribos ficarão com vocês. O restante das tribos eu tirarei de você. Foi então quando o país foi dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ficou sendo o Reino do Sul, Judá e chamado de Judá, na verdade, que integrou Judá e Levi, a tribo de Levi. E o Reino do Norte ficou então chamado de Israel. E 10 tribos ficaram com o outro rei. Então Deus levanta do meio do povo um rapaz que tinha um coração simples, que tinha uma mente simples, que tinha um coração em Deus e
que era exatamente o Roboão, aqui, o sujeito que nós lemos aqui, a história dele. Então, Deus levanta Roboão do meio da população, do meio do povo. Ele era um líder também, um capitão do exército de Israel, era uma pessoa influente, mas não era rei, não era da linhagem real. Mas Deus gostou dele e disse: eu vou te dar 10 tribos para você governar, e essas 10 tribos se tornarão, então, o reino do norte, o reino de Israel. Então nasceu aqui Israel. O que acontece? Acontece que depois que Roboão estava no poder, deixa eu te contar aqui o pano de fundo, estou te contando a história para você entender a nossa lição de hoje. Então Roboão assume o governo, constrói um reino, é muito abençoado, Deus continua abençoando, mas o sujeito começa a fazer coisas erradas, ele vai pelo caminho errado. Diz a Bíblia que ele fez tudo o que era contrário e abominável diante de Deus. Ele sai da rota dos princípios que ele aprendeu com Davi, e por conta disso, Deus então tira o reino. Deus diz assim: eu vou acabar com tudo, porque eu te dei a chance, eu te dei a oportunidade e você não aceitou. Aí Deus diz: eu vou matar todos os homens da linhagem de Roboão, todos do sexo masculino, eu vou matar em Israel. Deus ficou nervoso. Então, o filho de Roboão, chamado Abias, adoece, por conta exatamente desse juízo que estava vindo sobre Israel. E então, Roboão chama a esposa e diz: olha, pega o menino, pega Abias, nosso filho, que está muito doente, vai até o profeta, vai até Siló, procura pelo profeta Aías. O profeta Aías foi o que profetizou sobre ele, né? O que havia dito exatamente, trazido essa palavra sobre o reinado e essa coisa toda, que Deus estava dando para ele o governo de Israel. Então ele diz, Roboão diz para a esposa: se disfarce, para que ninguém saiba que você é a minha esposa, que você é a rainha. Então pega o menino, vá até Siló, chega lá, procura pelo profeta Aías, não diga quem você é, chega lá disfarçada, veja qual é a palavra que ele tem sobre o destino do nosso filho. Então a história conta que a esposa de Roboão chegou na casa de Aías, o profeta. Diz que ele já era velho, já estava cego, não conseguia ver direito, mas o Espírito Santo estava sobre ele. E quando a esposa de Roboão chega na casa do profeta, a primeira coisa que ela fez, quando pisou na porta da entrada da casa do profeta, o Espírito Santo visitou o profeta e disse: esta é a esposa de Roboão que está vindo aí, e traga essa palavra para ela. Então o profeta disse: seja bem-vinda, esposa de Roboão, não precisa se disfarçar, porque eu já sei quem é você, e eu sei que o teu filho está doente. Então ele traz uma palavra muito dura, uma palavra de juízo. Ele fala para a mulher tudo o que estava acontecendo e o que estava gerando em Deus esse juízo, que Deus estava fazendo, provocando a ira de Deus, fazendo com que Deus trouxesse juízo sobre a nação por conta das decisões erradas, das decisões malignas, abomináveis que Roboão estava cometendo. E então o recado é: teu filho vai morrer. Assim que você pisar na porta da tua cidade, na porta da tua casa, do palácio, a criança vai morrer, porque o Senhor é Deus zeloso e é Deus de boas obras. Então esse foi o pano de fundo da história que nós lemos aqui. Muito triste, né? Porque às vezes Deus dá oportunidade para alguns para fazerem a coisa certa e as pessoas saem da rota de Deus. Esse é o grande problema de muita gente. Deus dá a elas a oportunidade, Deus lhe entrega bênçãos, governos, Deus lhe entrega projetos, lhe entrega reinos, lhe entrega coisas boas, agradáveis, mas as pessoas fazem coisa errada. Depois que elas estão no poder, elas mudam a cabeça e começam a fazer coisas que desagradam a Deus. Então você que é líder, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, tome muito cuidado, viu?
quando Deus te entregar um ministério, te entregar algo em tuas mãos, te entregar um governo. Hoje nós estamos vivendo um cenário político hoje que é disputa pelo poder. Então tome muito cuidado, porque às vezes Deus coloca alguém, mas a pessoa não entende, comete erros, perde grandes oportunidades da parte de Deus. Mas isso também, o meu objetivo aqui, embora caiba essa palavra dentro do cenário político que estamos vivendo hoje, não é a minha proposta aqui. A minha proposta é trazer para você uma mentoria, para dizer que Deus nos levanta, Deus nos dá oportunidades, só que às vezes nós pisamos na bola. Te contei a história do Roboão. Não era ninguém, era apenas um cara do meio do povo, que trabalhava no exército de Israel. Só que Deus dá a ele a chance de ser rei, dá 10 nações, 10 tribos, para que ele governasse a maioria de Israel, e ele não entende e faz besteira. Muita gente está fazendo besteira. Deus dá a elas a oportunidade, Deus dá a elas a chance, Deus dá a elas a graça, Deus abre portas, Deus faz milagres, Deus lhe levanta do nada. Tem gente que está sendo levantada por Deus do nada. Não era nada na vida e Deus levanta, mas quando está lá em cima, em posição de hierarquia, de poder, de domínio, de governo, faz besteira na vida. Em todos os aspectos, em todos os segmentos da sociedade, né? Tem gente, como eu falei, está no ministério, que é a nossa proposta aqui, está no ministério, Deus deu a ela, Deus a levantou, Deus tirou do nada, Deus a ergueu, mas ela faz besteira quando tem a oportunidade de fazer o certo. Conhece alguém assim? Então, eu vi alguém aqui botando aqui o dedinho, né? O joinha. Faça isso. Manda o joinha, o coraçãozinho também. Vamos impulsionar essa live, porque é uma palavra muito forte. Então, preste atenção. Aproveite a oportunidade que Deus te dá, mas não cometa erros. Viu? Porque tem erros que são imperdoáveis. Quando eu digo imperdoável, talvez alguém vai dizer que, mas Deus perdoa tudo, porque a graça... Não estou me referindo a isso. Imperdoável no aspecto de que você não tem outra chance. Errou, falhou, já era. Perdeu, já foi. Entendeu? Porque Deus não vai voltar atrás de coisas que Ele sabe que vai ser um desastre na nossa vida. Deus já nos deu oportunidade, principalmente nesse quesito de liderança. Então vamos lá. Quero tirar algumas lições práticas aqui. Exatamente no aspecto de que Jeroboão fala para a esposa, vai até Aías, ele tem a solução, ele tem uma palavra, ele me colocou aqui, ele sabe o que dizer, então vamos resolver. Qual era o problema de Jeroboão e da esposa? Um filho que estava doente, a enfermidade do filho, e era uma enfermidade mortal, prova tanto que morreu. Embora a morte, essa doença que levou à morte da criança, era uma doença que estava sendo, de certa forma, gerenciada por Deus, porque Deus estava trazendo juízo para o governo e para a liderança de Jeroboão, melhor dizendo. Então Jeroboão e sua esposa estavam sendo consequentes de uma situação que ele próprio havia provocado. Então quero trazer essa lição para você aqui. Mas quando ele diz para a esposa, vá até Siló e encontre o profeta Aías, ele tem a resposta, ele tem a solução. Então quero dizer para você, que é o cerne da minha palavra aqui para você, você é o Aías, o profeta Aías. Você tem a palavra de destino para muitas pessoas. Gente ao seu lado, ao seu redor, talvez no seu núcleo familiar, na sua constelação familiar, no seu núcleo de amizade, tem pessoas que hoje estão enfrentando um problema, assim como Jeroboão e sua esposa. E Deus tem te levantado como a solução, como a resposta. Pega aí essa palavra. Seja a resposta. Então, o que acontece aqui? Jeroboão identifica o profeta Aías como solução, como resposta para o seu problema, para o problema dele e da sua esposa. Então, às vezes,
As pessoas vão te enxergar com a solução. Por isso que o tema da nossa live hoje é: Deus deu para você a resposta para o problema de alguém. Deus confiou a você a resposta para o problema de alguém. Deus confiou a Aías a resposta para o Jeroboão. Então nós temos a resposta. Talvez se você olhar hoje para você, ao seu lado, você vai encontrar gente com problema, gente precisando de uma palavra, de um destino, de uma direção. E Deus diz para você: é você quem tem a resposta para as pessoas. Então o profeta tinha a palavra de destino, tinha a palavra de solução para o problema daquele casal. Seu filho estava doente, estava enfermo, não tinha cura. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa interessante. Jeroboão era rei. Jeroboão tinha recursos financeiros. Jeroboão era influente, tinha poder, tinha tudo. Ele tinha às suas mãos, ao seu alcance, talvez os melhores médicos, mas ele não resolveu. Sabe por quê? Porque tem coisa que vai além dos recursos de alguém. Tem coisa que não tem nada a ver com poder aquisitivo, com poder financeiro. Tem coisa que existe na nossa vida que acontece que não é dinheiro ou poder de influência que vai resolver. Porque o problema não tem a ver com recursos. O problema é espiritual. O negócio é mais do que a gente imagina. A doença de seu filho não tinha nada a ver com uma doença comum. Era um problema espiritual. Era um problema resultante de uma prática de abominação, de práticas abomináveis que Jeroboão estava praticando no seu governo, na sua liderança. Então ele está vivendo um problema que dinheiro ou recurso natural não vai resolver absolutamente nada. Entendeu? Tem muita gente que está vivendo isso, que está vivendo um problema que não tem nada a ver, que a resposta, melhor dizendo, vive um problema que a solução não é recurso natural, mas é uma palavra de Deus, é uma direção de Deus, daqueles que Deus tem levantado sobre nós. Então esse era o problema daquela criança. Então às vezes, poder de influência não resolve o problema de ninguém. Só a intervenção de Deus, só a intervenção do poder de Deus pode mudar a história e a vida das pessoas. Mas tem gente que vive insistindo muitas vezes porque acha que o seu próprio poder, que a sua influência pode resolver tudo. E tem coisa que não tem nada a ver e que pode ter a influência que for, o poder que for, não vai resolver. Porque a questão é puramente espiritual. É Deus na causa. Então vamos atentar para isso, viu? A única solução são homens de Deus, profetas de Deus que vão trazer a resposta. Agora, o que nós precisamos saber sobre isso, aprender sobre ser solução, sobre ser resposta para alguém? O que você precisa aprender? Vamos lá. Alguém precisa exatamente daquilo que você recebeu de Deus. Aías, o profeta, tinha a resposta para trazer para Jeroboão a palavra de Deus sobre aquilo que Deus havia dado a Jeroboão. Porque Deus só estava trazendo a causa, a situação de Jeroboão à luz. E, infelizmente, a criança estava pagando um alto preço por isso. Agora, o que você precisa aprender? Alguém precisa exatamente daquilo que você recebeu de Deus para resolver o problema dela. O destino de muitas pessoas talvez estejam na sua boca. Talvez o destino de muita gente esteja na sua língua, esteja na sua boca.
uma palavra de destino, uma palavra de resposta para essa pessoa. Nas suas palavras está a solução e a resposta que alguém precisa. A esposa de Jeroboão ouviu de Aías as palavras que eram necessárias. Ela, infelizmente, voltou provavelmente desanimada, desalentada, porque sabia que o seu filho iria morrer, que a doença era para a morte. Mas fazer o quê? Mas a lição que eu trago é a seguinte: na tua boca, como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus, como resposta, como solução para alguém, existe a palavra de destino para alguém. E se Deus te deu essa palavra, como eu falei aqui, alguém precisa exatamente daquilo que Deus colocou em você. Você tem a palavra. As pessoas precisam ouvir de nós, de mim e de você. Qual será o destino delas? Às vezes será um destino dolorido, muito ruim, como aconteceu com essa palavra de Aías para a esposa de Roboão, de Jeroboão. É que eu confundo Roboão, porque na verdade os dois estão juntos nessa parada, praticamente. Então, a esposa ouviu sobre o destino do governo, do reinado de Jeroboão e o destino do seu próprio filho. Às vezes, você terá uma resposta muito difícil das pessoas engolirem, de aceitarem, mas é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, vai acontecer. Não tem como ser diferente. Alguém sempre vai estar precisando de uma resposta, de uma solução para o seu problema. E a resposta pode estar em você agora, hoje, nesse tempo, nesse momento. Amém? Agora, o que você tem que entender? Talvez você seja aqui, como eu estou dizendo, o Aías, o profeta, nessa parada toda. O que você precisa descobrir? Descobrir essa habilidade na sua vida que Deus te deu e desenvolver. Se preparar, estar pronto, porque a qualquer hora você pode ser usado por Deus para levar o destino de alguém, de uma palavra de alguém. Quando você descobre o seu propósito existencial, para que você nasceu, você vai saber dar o destino certo para as pessoas. Quando você sabe para que você nasceu, quando você sabe que você tem a palavra certa, quando você tem intimidade com Deus, porque o profeta Aías tinha, o texto diz, lá se você ler o capítulo 14 de 1 Reis, leia o capítulo 14, você vai ver que o texto vai dizer que ele já era velho, já estava cego, não conseguia mais ver, mas o espírito nunca envelhece e nunca fica cego. Sempre teremos a revelação de Deus. E ele tinha a revelação de Deus. Prova que quando a mulher pisou no batente da porta, ele teve a revelação e disse, não adianta se disfarçar porque você é a mulher de Jeroboão. Deus já me mostrou sua vida. O porquê você veio, e você vai sair com uma palavra daqui. Quando nós temos essa intimidade com Deus, que é muito importante, que você como líder, você como pastor, como apóstolo, como homem e mulher de Deus, você que lidera a obra de Deus, lidera pessoas, tem essa intimidade, essa comunhão com Deus, para saber dar uma palavra de destino para quem precisa. Você tem a palavra de destino para quem precisa. Então, assuma essa condição. Resolva o problema de pessoas, mas com a palavra de Deus, porque tem gente que para querer fazer média também, né? Para querer fazer média com os outros, principalmente os políticos, sempre levam para as pessoas o que elas querem ouvir. Mas um mentor, um líder de verdade, um homem de Deus, profeta de Deus, vai dizer exatamente o que Deus mandou falar.
Então nunca seja um profeta meia boca, profeta de meia pataca, aquele profeta que, dependendo do clima e de quem seja, porque o profeta Aías poderia ter dito, poxa, é a mulher do Jeroboão, é a rainha que está aqui, quer saber? Eu vou caprichar aqui na revelação, vou caprichar aqui na palavra, vou caprichar aqui numa direção, e não quero nem saber o que vai acontecer. Mas não vou dizer o que vai acontecer com o menino. Mas o profeta não fez isso. Talvez se fosse um profeta dos nossos dias, ele ia dizer, olha, vai em paz, Deus abençoe vocês, o teu filho vai ficar curado, vai ser restaurado, vai ser transformado, Deus abençoe. Não, o profeta simplesmente chegou e falou assim, já sei o que você veio fazer aqui. Você veio em busca da cura do teu filho. Só que o teu filho não vai ser curado, não. Pode voltar. E quando você pisar lá na porta da tua casa, na porta do palácio, o menino vai morrer. Ele e muitos outros do sexo masculino, todos os homens da sua família e alguns de Israel vão morrer. Sabe por quê? Porque o rei cometeu o pecado, o ultraje. Então tem coisa que você, como resposta e solução, vai ter que ser verdadeiro. Não tem que ser político. Não tem que ter meio termo. Você tem que ser exato. Se tem resposta, tem resposta. Tem solução, tem solução. Não tem, não tem. Se é verdade, tem que ser falada, fale a verdade. Você não pode ficar mentindo, nem negando, e nem dizendo, é assim, acho que vai acontecer. Não. Temos que ser verdadeiro. A verdade dói, mas cura. A verdade dói, mas liberta. O próprio Jesus falou isso. Então talvez a gente esteja precisando falar mais verdades para as pessoas que nos procuram, que procuram nossa orientação. Eu vivo isso de vez em quando. Tem gente que já procurou discipulado, já procurou mentoria, e quando a gente cai na real com elas, elas somem, desaparecem. Não sei o que elas querem ouvir. Só palavra de bênção? Tem coisa que precisa ser mudada. Eu sempre digo para as pessoas, tem 5 verbos que a gente tem que aprender a conjugar na nossa própria vida. Primeiro é o verbo preservar. Tem coisa que tem que ser preservada, você tem que brigar por ela e tudo mais. Um exemplo, sua família, seu casamento, brigue por ela, isso é preservar. Tem outros que precisam conjugar o verbo excluir, eliminar, tirar. Tem coisa que para que você receba coisas novas, você vai ter que excluir, eliminar da sua vida. E se não fizer, não vai entrar coisa nova. Entende? O outro verbo é o evitar. Tem coisa que tem que ser evitada. Evita algo, um hábito ruim. Exclua um hábito ruim. Evita praticar determinadas coisas que vão trazer algum mal para você. Evita um vício. Então, evite coisas. Então, tem coisa que você precisa preservar, tem coisa que você precisa evitar, precisa eliminar, excluir. Tem coisa que você precisa adquirir, que você não tem. Então vamos começar a mudar algumas coisas dentro de nós, para que Deus traga coisas novas. Tem coisa que você vai precisar trazer para a sua vida, importar para dentro de você. Importar é trazer algo de fora que você não tem, que precisa entrar na sua vida. Vamos aprender isso. Quero ler aqui um versículo aqui de Provérbios 3, 27, que diz assim: não te furtes a fazer o bem, a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. O que ele quer dizer? Não te furtes a fazer o bem, a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazer. Você deve estar convicto de uma coisa, da unção e do chamado que você recebeu de Deus,
para ser uma resposta para alguém. Quando você se furta de fazer, é quando você evita de ser. Você sabe que nasceu para ser, para viver, fazer aquilo que Deus te chamou para viver, mas você não faz, você está sendo negligente. Então ele está dizendo, não te furtes, não te roube a si próprio, não roube a você mesmo a oportunidade de fazer, quando você sabe que é você quem tem que fazer. Amém? Se você recebeu de Deus uma unção, uma direção, uma sabedoria, uma graça para mudar a vida de alguém, então faz. Porque, entenda algo, às vezes, você é uma espécie de esperança para alguém. Você é uma espécie de recompensa para aqueles para quem você foi designado. Tem gente que existe porque Deus colocou você na vida delas, ou existe para que você a encontre um dia em algum lugar, quando ela estiver precisando, e você então chega junto. Eu creio muito nisso, que Deus une pessoas com o mesmo propósito. Então tem gente que está no teu desígnio, e que Deus plantou você na vida dela, porque você é uma resposta para a necessidade que ela tem. Você é o ponto decisivo de resposta para o problema que alguém tem. E sempre que você tiver uma oportunidade para executar o melhor para a vida da pessoa, faz. Não te furtes. Se você sabe que está nas tuas mãos o poder de fazer o bem para alguém, faça. Porque tem coisa que Deus só instalou em você. Tem coisa que Deus só deu para você. Tem coisa que Deus só entregou para você. Deus instalou dentro de você. E quando você não faz, você está sendo negligente. Você negligencia o que Deus te mandou fazer, ou o que Deus te deu para fazer. Isso é furtar. É furtar o bem. É furtar-se. É roubar-se. Sabendo que tudo que Deus te deu é para alguém. Vamos entender a palavra. Vamos compreender a palavra. Quem não faz uso do dom ou do talento que Deus lhe deu em prol daqueles que estão precisando, é como furtar coisas. Coisas preciosas, coisas valiosas. Exatamente assim como o texto diz. Não fazer o bem, não fazer aquilo que é certo, não usar do aparelho, das ferramentas que Deus lhe deu como dons, como instrumentos, porque todos nós somos uma espécie de instrumento na mão de Deus para ajudar alguém, para fazer algo por alguém. E quem negligencia tudo isso, é como se estivesse furtando tudo isso. Entende? Deus colocou em cada um de nós algo extraordinário para abençoar a vida de outros. Como você deve proceder como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que entende que foi levantado por Deus para abençoar a vida dos outros, a vida do Jeroboão e da sua esposa, tendo uma palavra de destino. É como você deve proceder diante dessas coisas. Eu quero ler aqui um texto também, que é o de Levítico 27, versículo 12. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Antes de falar aqui sobre as lições desse texto para mim e para você, deixa eu falar uma coisa para você. Você é sacerdote na vida de alguém? Eu sou sacerdote na vida de algumas pessoas. Tanto do meu ministério, da Igreja Apostólica Atos 2,
quanto de outros ministérios. Aqui estou vendo pastora Luísa Nascimento e pastor Francisco das Chagas e outros que estão aqui comigo. Eu sou sacerdote da vida deles. Preste atenção. O que o Senhor está falando através desse texto é que ele diz que como sacerdote avaliar se for bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Quando se fala em avaliação, são palavras. É o que o sacerdote diz, como ele diz, o que ele fala, como ele fala. Isso, se ele falar bem, se ele falar bom, se ele falar mal, que é ruim, assim será. Olha o tamanho da responsabilidade, olha o tamanho do poder, olha o tamanho da responsabilidade dessa palavra. O que Deus colocou na sua vida para dar para outras pessoas é muito poderoso, viu? É muito poderoso. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, o que Deus colocou na sua vida é muito poderoso para mudar destino ou para levar alguém para um destino muito desagradável. Então, preste atenção aqui. Sua palavra dá destino àquilo que você avaliar. É o que o texto está dizendo. A sua palavra dá exatamente o destino que você determinar, que você disser. É o texto. Então tome muito cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que a gente diz e para quem a gente diz. O profeta Aías deu um destino muito dolorido para a esposa de Jeroboão. Aías deu a palavra. Quando você chegar lá, na porta da sua casa, na entrada da sua casa, o menino vai morrer. Sua palavra é um decreto inquebrável. A palavra sacerdotal, a palavra do líder, do homem de Deus, da mulher de Deus, do profeta de Deus, é um decreto inquebrável. Suas palavras são como selo. Elas podem autenticar algo, ou quebrar algo, ou selar algo. E nós estamos precisando restaurar essa autoridade da palavra nos nossos dias. Mas quero dizer que homens de Deus, mulheres de Deus ungidos, têm palavras de decreto que são verdadeiros selos de autentificação, de autenticidade sobre algo na vida de alguém. Então aprenda isso. Sua palavra é uma chave que abrirá ou trancará em cadeias qualquer porta espiritual. Sério isso. Palavras de um líder, palavras de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, são chaves que podem abrir ou trancar em cadeias qualquer porta no mundo espiritual. Muita gente não crê, muita gente não aceita isso, mas é o que a palavra está dizendo. Palavra de sacerdote tem muito poder. E quando eu falo de sacerdote, eu não estou falando apenas de sacerdote cristão, evangélico. Sacerdote também católico, sacerdote de qualquer entidade, de qualquer religião, desde que ele seja consagrado e receba autoridade para isso. Sua autoridade pode ser até do cão, do inferno, mas é autoridade. Palavras de sacerdote têm muito poder. Por isso que as palavras dos sacerdotes, é muito importante, sacerdotes de Deus ungidos, declararem sobre suas ovelhas bênçãos, seu povo bênçãos, sobre a nação brasileira bênçãos, sobre o governo do país bênção, independente de quem seja ele, porque as palavras dos sacerdotes têm muito poder. Então é isso, palavra de Deus nos nossos lábios, palavra de Deus na nossa boca, tem muita
autoridade, tem muita unção, tem poder sobrenatural. É uma chave que tranca ou que abre no mundo espiritual. Viu? Muito bem, chegamos ao final da nossa mentoria de hoje. Essa é a palavra de hoje. Quero orar com você. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa tarde eu quero declarar a Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos. Eu declaro a Tua verdade sobre a vida dos Teus servos. Eu declaro uma palavra de destino para todo mundo aqui. Aqueles que estão desativados no ministério, na unção, na autoridade espiritual, que sejam ativados agora em nome de Jesus. Aqueles que estão enfraquecidos, caídos, aqueles que estão abatidos, que sejam levantados no poder do nome de Jesus. Aqueles que estão trancados em esferas espirituais, em cadeias espirituais, eu libero a palavra agora como uma chave para quebrar os grilhões e as cadeias no mundo espiritual e eles sejam livres, prosperem e cresçam pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que estão desalinhados, sejam alinhados com a tua palavra. Aqueles que estão fora de propósito, fora de contexto, voltem ao teu propósito em nome de Jesus. Quem precisa de cura, de restauração, de salvação, de transformação, eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você recebe aí essa palavra? Então escreve aí no chat. Diga aí, eu recebo, eu creio, tomo posse em nome de Jesus. Muito bem, chegamos ao final da nossa mentoria de hoje. Mentoria Ninho das Águias. Essa palavra foi boa para você? Falou o teu coração? Então faça o seguinte, pega o link dela, manda para outros, bota nos seus grupos do WhatsApp, manda para a família, para quem você quiser. Lembrando, quem quiser conversar comigo, tá aí o nosso WhatsApp na descrição dessa live. Então você pode conversar conosco, viu? E lembrando também que o WhatsApp é uma chave Pix. Se você quiser, sentiu de Deus de fazer aí uma semeadura, selando essa palavra, fique à vontade e Deus será contigo. Ouviu? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.